Fala, amigos do Debate Bola, fala, família vascaína. Estamos aqui para fazer a análise do jogo de ontem, Vasco e Bahia São Januário. Para surpresa de 0 pessoas, mais uma decepção, mais uma derrota na conta desse treinador meia boca que a gente tem, que é o Fernando Diniz. E a gente quer saber até quando esse cara ainda vai ficar com o comando do Vasco. Os números dele são ridículos. Parece que a cada partida que se passa, o Vasco joga pior ainda, vai caindo mais ainda a qualidade, escalações erradas, enfim. Fernando Diniz está perdidinho no comando da equipe do Vasco. E olha que o time do Vasco é um time que tem uma certa qualidade, é um time que tem qualidade para não estar nessa posição que se encontra, né? Hoje a gente já se encontra na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, após 3 rodadas, 9 pontos disputados. Desses 9 pontos, 6 pontos foi dentro de São Januário, onde a gente conseguiu pontuar apenas uma vez contra a Chapecoense, teve a derrota contra o Mirassol fora de casa. Enfim, uma campanha pife do treinador muito fraco. Os números dele dizem que ele é muito fraco e protegido pela diretoria do Vasco. Que isso a gente não dá para entender o que se passa na cabeça do Pedrinho, né, que é o presidente do Vasco hoje. Essa adoração que ele tem pelo Fernando Diniz, pelo péssimo trabalho que o Fernando Diniz vem apresentando. Então a gente fica aqui sem entender o que está se acontecendo. O Vasco parece que virou refém do Fernando Diniz, porque o Fernando Diniz faz o que quer dentro do lado de São Januário, junto com a comissão técnica, contrata jogadores, tudo a nome dele, está contratando jogador, não está botando jogadores para jogar, tem seus protegidos, né? Que a gente dá para ver pelos jogos que tem seus protegidos. O maior deles é o vagabundo do Felipe Coutinho, que não vem apresentando porra nenhuma jogando com a camisa do Vasco há bastante tempo. Muito tempo. Eu falei ontem, soltei um shorts ontem, veio gente falar comigo que o Coutinho tem qualidade. Não sei onde vocês veem qualidade mais no Coutinho. Ele tem a qualidade há 10 anos atrás, 12 anos atrás, quando ele jogava pelo Liverpool. Depois disso, teve passagens apagadíssimas pela Europa, pelo Oriente Médio, até chegar no Vasco, ganhando aí 1.700.000 e não fazendo nada com a camisa do Vasco. Ele fica andando dentro de campo, e não é possível que o Fernando Diniz não consiga observar isso, cara. Não é possível que ele não está observando isso. Aí ele foi lá, Fernando Diniz mandou trazer o Rojas, né, o meia lá, que joga na função do Felipe Coutinho. Todas as vezes que o Rojas entrou em campo, fez ótimas partidas, é um bom jogador, só que não é aproveitado, pô. O Coutinho fica andando do campo até os 80 minutos de jogo, cara. É impressionante que não há ninguém que tenha culhão de chegar no Fernando Diniz e falar: Diniz, não, o Coutinho não dá mais, cara, tem que trocar. Não dá mais, tem que trocar. Alguém vai ter que chegar, ter que dar esse choque de realidade nele. Porque você vê as entrevistas do Fernando Diniz nos pós-jogos, as entrevistas coletivas dele, ele vive num mundo paralelo, completamente diferente da realidade. Porque ele fala que o Vasco tem... os números do Vasco são bons, que o Vasco está criando oportunidade. Eu quero saber se essa criação de oportunidade que o Vasco está fazendo, está tendo, vai criar pontos para que o Vasco se escape do rebaixamento no final de dezembro. Quero saber essa quantidade de gols perdidos, essa posse de bola imaginária que ele disse que o Vasco tem, se vai fazer com que a gente pontue para chegar numa pré-Libertadores, para chegar numa Libertadores, para chegar novamente na final da Copa do Brasil. Alguém tem que dar um choque de realidade no Fernando Diniz, cara. A diretoria do Vasco tem que dar esse choque de realidade nele. Não tá insuportável, cara. Tá insuportável você parar na frente da televisão e perder 2 horas do seu tempo passando raiva com esse jogo do Fernando Diniz, que a cada dia é só piora. É um estilo de futebol medíocre. A carreira do Fernando Diniz, os números do Campeonato Brasileiro são medíocres. São medíocres nos números dele. E é um protegido da diretoria, quero saber até quando. Saiu boatos aí que o Pedrinho disse que ia aguardar até maio para ver se ele ia conseguir fazer esse time jogar. Porra, até maio já foram 18 rodadas, cara. 18 rodadas até maio. Você acha que a gente vai fazer quantos pontos até maio? Com o Fernando Diniz, com esse futebol que ele apresenta. A gente não vai fazer 10, 15 pontos, cara, até maio, nesses 18 jogos, que nem são 18 mais, né? Agora restam 15. Já passou 3 aí, de 9 pontos, a gente somou apenas 1. Então não dá para acreditar, cara. Não dá para acreditar até onde vai essa torcida. A torcida também. Ontem que a gente conseguiu ouvir vaias um pouquinho, vaiaram o Fernando Diniz. Pelo amor de Deus, até que enfim vaiaram
o Coutinho, e ainda o vagabundo saiu com um sorrisinho no canto de boca ainda, para a torcida do Vasco, não fez porra nenhuma, fez nada, mais uma partida horrorosa desse cara. E o Rojas, toda vez que entra bem e não tem oportunidade de jogar, então para contratar a porra do cara, velho. Fica o Andrés Gomes lá, colombiano, se matando para um lado para o outro, né? Cai pelo lado direito, cai pelo lado esquerdo, vai por dentro, vai buscar a bola, dá uma arrancada de 10, 15, 20 metros, e o Coutinho andando do lado dele. Pô. Aí sacrificando o Nuno Moreira, que joga o Nuno Moreira lá, escanteado lá na ponta esquerda, lá no canto, na zona morta do campo, e o Nuno Moreira se sacrificando lá, tem que fazer box-box, né, de área a área o tempo todo, sendo que o Nuno Moreira podia muito bem jogar no lugar do Felipe Coutinho ali pelo meio e abrir uma brecha para alguém ali pelo lado esquerdo. Mas não, fica com essa teimosia do Felipe Coutinho, cara. Ninguém aguenta mais, cara. Ninguém aguenta mais. Eu não sei se vocês, mas eu não aguento mais parar na televisão para ver jogo do Vasco, velho. É raiva, cara. Você só passa para passar raiva. Você senta para assistir o jogo, você passa a raiva desde o aquecimento até a coletiva desse vagabundo aí, cara. Não dá para entender. Quero saber até quando que o Pedrinho vai ficar aí isento de chegar, fazer cobrança e mandar esse cara embora. Tá na hora, cara. Acorda, velho. Vai esperar o quê? Vai esperar o Vasco ficar com a corda no pescoço já, o nariz batendo já no nariz, a água batendo no nariz, pô. Agora é a hora, velho. Agora é a hora da gente fazer as coisas acontecer. Muda agora. Vai ter uma parada técnica aí. O Vasco vai ficar aí, acho que 10, 12 jogos, dias sem jogar, porque vai ter rodada aí da Libertadores, pré-Libertadores. Pô, já manda embora, contrata um cara pro cara já treinar, velho. Porque do jeito que tá, não tem como. Você não vê evolução nenhuma do time do Vasco na mão do Fernando Diniz. Só piora. A cada jogo que passa, só piora na mão do Fernando Diniz. E aí precisa tomar alguma atitude, cara. Se a presidência do Vasco lá não tomar atitude, vai ficar a esperar aí até quando? Porra. Aí fica lá o Brenner lá, e a bola chega, parece um franzininho, também não consegue desenrolar nada. Entrou o Spinelli lá, que estreou ontem, né? A gente não pode nem cobrar, já entrou numa roubada lá também, até que deu umas trombadas lá, umas trombadas pelo alto, coisa que o Breno não consegue fazer. Mas, assim, é muito pouco, cara. É muito pouco. Esse time pode jogar mais, esse time pode render mais. Mas esse time vai jogar mais, vai render mais na mão de outro treinador. Na mão do Fernando Diniz, a gente não vai render mais, cara. Isso aí é um fato. Parece que não sei se os caras estão brigados com ele, não sei o que está acontecendo internamente, mas os caras não estão jogando mais pelo Fernando Diniz. Não estão mais. Os caras estão cagando e andando. Cagando e andando. Para eles estão entrando, jogando, ganhando, perdendo, tanto faz. Isso é preocupante. Mas, enfim, mais uma derrota. Agora vem aí jogo de sábado pelo Campeonato Carioca, né? Mais uma vez em São Januário, agora contra o Volta Redonda, pelas quartas de finais do campeonato, né? Se empatar, haverá pênalti, e quem vencer, pega o vencedor de Fluminense e Bangu. Vamos esperar o que esse treinador medíocre vai fazer para que a gente possa, pelo menos, passar de fase aí para as semifinais do Campeonato Carioca.